Vamos agora falar de como passar complexos da forma algébrica para a forma trigonométrica e depois iremos ver também da forma trigonométrica para a forma algébrica. Portanto, neste primeiro caso nós queremos então passar complexos que estão escritos nesta forma, portanto A mais BI, para a forma então trigonométrica, que eu vou aqui representar desta maneira, Z igual a R cis de θ. Portanto, eu já disse no vídeo anterior que este R é o módulo de Z, representa a distância do Z à origem e, portanto, geralmente também pode ser representado por um ρ, ok? Bom, então vamos ver como fazer isso. Eu vou começar com um exemplo, para ser mais prático e para chamar a atenção aqui de alguns pormenores. Vou então definir aqui o complexo 3 mais raiz de 3i, para dar como primeiro exemplo. Este ainda não tem grandes perigos, mas depois irei fazer aqui um outro exemplo ao lado, onde teremos de ter alguns cuidados. Bom, primeira coisa a fazer, quando temos um complexo na forma algébrica e queremos passar para a forma trigonométrica, a primeira coisa a fazer, o que eu aconselho, é a representação da imagem geométrica do nosso complexo. Portanto, nós temos o complexo e temos então uma imagem geométrica, não é? Vamos marcar para ver em que quadrante está. Isto é importante e irá ajudar depois em alguns pormenores que poderão não ser tão diretos, ok? Então vamos marcar o nosso complexo 3, marca aqui o 3, raiz 3i. Raiz 3i, marcamos então aqui, o complexo Z está aqui, não é? Está aqui o nosso complexo Z. Bom, agora reparem, se nós queremos escrever o nosso complexo na forma trigonométrica, o que nós procuramos é escrevê-lo nesta forma, R cis de θ, em que o R e o θ estão perfeitamente definidos ali na figura, não é? O R é então a distância do complexo à origem, é o nosso R, e o θ é aqui o ângulo que faz com a parte positiva do eixo dos reais. Portanto, descobrindo o R e descobrindo o θ, temos o problema resolvido. Ora, isso é fácil de fazer, não é? Reparem que nós, para descobrir o R, poderemos fazer, nós temos sempre aqui um triângulo retângulo, não é? Temos um triângulo retângulo em que o nosso R é a hipotenusa. E, portanto, poderemos fazer o teorema de Pitágoras porque temos aqui os outros dois catetos. Temos o 3 e o raiz 3, não é? Então, eu poderia fazer R ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais raiz 3 ao quadrado. R ao quadrado é igual a 9 mais 3, corta com a raiz. R ao quadrado é igual a 12. R é igual a raiz 12. Isto vem então do teorema de Pitágoras. Vamos desenvolvendo e calcular a hipotenusa. Se o complexo Z estiver noutro quadrante qualquer, isto será sempre assim, ok? E aqui o desenho até nem é muito importante. Nós poderemos olhar logo para o nosso complexo e fazer R. Reparem que eu vou até apagar este teorema de Pitágoras, porque se nós já percebemos que isto vem do teorema de Pitágoras, não há necessidade de estarmos sempre a escrever isto, ok? Nós podemos aqui abreviar para ser também mais rápido e uma vez que é algo que nós percebemos bem, não há necessidade de escrever sempre o teorema de Pitágoras de raiz. Nós poderemos logo aplicar a raiz, dizer que o nosso R, dizer assim o seguinte, o R é igual à raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Okay? Porque reparem, o meu A e o meu B serão então os catetos do triângulo, não é? E portanto será 3 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. E escrevemos logo isto. Fica um pouco mais rápido, ok? E é uma questão de praticar um ou dois exercícios que perceberão bem que isto será sempre assim. Então ficará então 9 mais 3, este quadrado corta então ali com a raiz, e lá está, 9 mais 3, raiz 12. Pronto, ou seja, o módulo é sempre fácil de calcular se nós tivermos o complexo escrito na forma algébrica. Vamos agora ao argumento. Como é que nós determinamos este nosso θ? Reparem que nós continuamos aqui num triângulo retângulo, onde nós temos até já agora temos os lados todos. Eu tinha muitas opções agora para calcular o θ. Poderia ir pelo cosseno, porque eu tenho o adjacente e tenho a hipotenusa. Posso ir pelo seno, porque tenho o oposto e tenho a hipotenusa. E posso ir pela tangente, porque tenho o oposto e o adjacente. Bom, a questão é que nós devemos adotar aqui uma metodologia, um processo de fazer, e a tangente mostra-se mais favorável, mais prática aqui ao calcular o argumento. Desde logo porque nós poderemos até precisar do argumento sem ter de calcular o módulo, ok? Imaginem que precisam, só interessa o argumento para aquele exercício. Então, e eu tenho o complexo escrito na algébrica. Então, se eu tenho escrito na algébrica, eu tenho logo o cateto oposto e o adjacente, não é?
tenho logo, reparem, o raiz 3 neste caso é o oposto e o 3 será o adjacente. É sempre b sobre a. E por isso podemos optar por fazer sempre a tangente. Vamos fazer tangente de θ igual é sempre b sobre a. Reparem aqui que o b coincide com o nosso cateto oposto, não é? Que é o raiz 3. Fica então raiz de 3 sobre 3. E agora temos só de determinar o θ. Qual é o ângulo cuja tangente dá raiz 3 sobre 3? Bom, o ângulo cuja tangente dá raiz 3 sobre 3 é o mais pequeno, que está tabulado. Este é um valor tabulado da tangente, não é? Nós sabemos que a tangente se vê aqui neste eixo. E o ângulo onde a tangente dá raiz de 3 sobre 3 é o π sobre 6. Ok? É o π sobre 6, é o mais pequeno daqueles que são conhecidos. Portanto, o nosso θ será igual a π sobre 6. E reparem a importância agora de ter a representação geométrica. A solução desta equação seria π sobre 6 mais kπ, não é? Seriam as soluções também deste lado. Mas o meu θ está no primeiro quadrante, não é? Eu quero logo a primeira. Portanto, eu fico aqui com o π sobre 6 e nem sequer faço mais nada, ok? Portanto, este complexo está passado para a forma trigonométrica. Não precisamos de fazer ali mais nada. É só escrever, então, o argumento e o módulo que nós já determinamos. E ficaria, então, escrito nesta forma. Z seria igual a raiz de 12, que é o meu R, cis de π sobre 6. Ok? Está escrito, então, na forma trigonométrica. Bom, deixem-me só dar aqui, antes de avançar para outro exemplo, vou só dar aqui uma dica. Se por acaso obtiverem, isto não é muito habitual, mas poderá acontecer, e vou-vos dar então aqui uma dica. Tem um complexo que é 3 mais raiz de 5i, por exemplo, mais raiz de 5i. E no exercício implicava que era necessário passar realmente para a trigonométrica. Reparem, nós fazemos sempre uma abordagem, onde é que ele está aqui no primeiro quadrante, ok? O nosso complexo Z. Era necessário passar para a trigonométrica. Bom, o módulo era fácil de fazer, o R ou o Rho seria raiz de 3 ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado, que iria dar, fazendo aqui as contas rapidamente, raiz de 14. Pronto. O módulo é sempre fácil de calcular. Quando iria fazer a tangente θ igual a b sobre a, é raiz de 5 sobre 3. E verifico que tenho aqui um valor que não é conhecido da tangente. Bom, se isto vos acontecer, não aconselho a fazerem isto, a tangente menos 1 com a calculadora e a colocar lá o ângulo arredondado, porque se este valor não está tabulado, irão obter aqui para o ângulo θ uma aproximação, não é? A máquina, irão fazer na máquina, tangente menos 1 de raiz de 5 sobre 3, que é a única forma que temos para fazer o θ, se este valor não for então tabulado, mas vai dar uma aproximação. Então eu escreveria o meu complexo raiz de 14 cis e aqui colocava um ângulo arredondado. Não façam isso, ok? Portanto, o que podem, isto não quer dizer que a gente não possa trabalhar na trigonométrica com o complexo. Vamos trabalhar nos modos que eu vou aqui referenciar. Escrevem o vosso complexo. Portanto, verificam que ali o valor da tangente não é conhecido. Então, para mim, o complexo Z é raiz de 14, que é o que eu sei, cis de θ. E o que é que eu sei deste θ? Eu sei que o θ está, por exemplo, entre 0 e π sobre 2. Irão reparar que no exercício depois não é necessário saber mesmo o valor de θ. Basta saber que ele está entre 0 e π sobre 2. Estão a perceber a ideia? Portanto, não se metam a colocar aqui valores arredondados, aproximações. Isso, o complexo não ficava perfeitamente definido. Escrevem lá, generalizam, escrevem um θ ou um alfa e escrevem o que sabem desse θ. Sabemos que está no primeiro quadrante. E depois logo víamos como é que trabalhávamos a situação, ok? Bom, vou então passar agora aqui para um exemplo em que existe ali um determinado perigo ao escrever na trigonométrica, quando vamos também calcular o argumento, e é isso que eu quero alertar, ok? Para depois generalizar então aqui um processo para escrever complexos na forma trigonométrica, e depois iremos passar ao inverso, que é passar da trigonométrica para a algébrica. Então, o que eu queria dizer aqui, eu vou fazer também com mais um exemplo e depois já irei generalizar de seguida, ok? Vou então fazer aqui um outro complexo, neste caso vou fazer menos 3 mais raiz de 3i, ok? Bom, primeira coisa a fazer é então a imagem geométrica. Eu vou aqui fazer só uma separação. Vamos então fazer a imagem geométrica do nosso complexo. É a primeira coisa a fazer. Nós também temos a parte real e a parte imaginária. É fácil ver onde é que está o nosso complexo. Reparem, menos 3
Menos 3 mais raiz de 3i. Está aqui no segundo quadrante, não é? Menos 3 mais, vem cá para cima. Aqui será o raiz de 3. Temos aqui o nosso complexo Z. Bom, queremos passar para a trigonométrica. Queremos escrever nesta forma. R cis de θ. Reparem, o R continua sempre a ter o mesmo conceito. É a distância do complexo à origem. Ok? E será calculado exatamente da mesma forma. Portanto, este é o nosso R, mas o nosso argumento agora é este, ok? Não é um argumento que está aqui dentro deste triângulo, ok? É este nosso θ. O θ, reparem que o argumento de um complexo é sempre o ângulo que faz com a parte positiva do eixo dos reais. Bom, e agora vamos então começar pelo mais simples, que é calcular o R, que será da mesma forma. Portanto, vocês para calcular o R, nem olhem sequer muito para a figura, podem olhar, não é? Mas vem do teorema de Pitágoras, não é? Ficará então R igual a raiz de A ao quadrado, e ficará menos 3 ao quadrado, e reparem, menos 3 ao quadrado é o mesmo que ter 3 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado. Olham para o A e para o B e colocam esses valores ao quadrado. Já na raiz fica então raiz de 9 mais 3, este corta, não é? Ou seja, raiz de 12. É claro, vai dar o mesmo que nos tinha dado anteriormente, porque a distância à origem é a mesma. Bom, agora vamos então ao θ, ok? Determinar o θ. E eu vou primeiro fazer aqui da forma mais prática que vocês depois devem adotar na componente prática e depois explico porquê. Portanto, para fazermos o argumento, nós podemos optar sempre por fazer isto. A tangente de θ é igual, e agora olho para o meu complexo e nem olho muito para a figura. É sempre o B sobre o A. É sempre o coeficiente da parte imaginária a dividir pela parte real. Irá dar então raiz de 3 sobre menos 3. Ok? É claro que o menos depois pode passar aqui para trás, não é? Fica raiz de 3 sobre menos 3 e o menos passa para trás. E agora vou explicar porque é que poderemos fazer assim, porque neste momento podem estar a perguntar. Então, mas o meu θ, o que está ali na figura, não está no triângulo. Como é que está a fazer isto? Está a fazer o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Bom, na realidade estou, mas estou a fazer com outro ângulo e depois é o que eu digo é que não é preciso então fazerem sempre o que eu vou fazer aqui a verde. Eu agora vou explicar porque é que bate certo se fizermos sempre o B sobre o A, ok? Quando o complexo está no segundo quadrante. E se estiver no terceiro será a mesma coisa. Ok? Portanto, poderão fazer sempre o B sobre o A. Bom, reparem, eu tenho então aqui um ângulo verde que está neste triângulo retângulo. Como é que eu chego a este ângulo verde? Este ângulo verde poderá ser o π, que é 180 graus, menos o θ, não é? Será π menos θ. Então agora, neste triângulo verde, que eu vou tirar até aqui para fora, vou fazer a razão trigonométrica da tangente. Tenho aqui π menos θ, 90 graus, aqui é 3, agora estou a falar de um triângulo, então isto aqui é uma medida, isto é o lado deste triângulo, não vou meter menos 3, não é? Um lado tem que ser positivo. Aqui será a raiz de 3 e eu vou fazer então aqui a razão trigonométrica da tangente, porque tenho o oposto e o adjacente. Então fica tangente de π menos θ é igual a cateto oposto sobre adjacente. Bom, mas agora reparem que a tangente de π menos θ, se fizermos uma redução ao primeiro quadrante, e muito rapidamente, só para perceberem então o que é que isto vai dar. Portanto, o θ é aqui um ângulo pequenino que eu tenho. Tenho aqui o π menos θ será este, ok? Π menos θ. Bom, e eu quero a tangente de π menos θ. A tangente de π menos θ, vamos ver aqui ao eixo da tangente, vai cortar o eixo da tangente aqui. E nós conseguimos ver por simetria, fazendo então uma redução ao primeiro quadrante, que é igual à tangente de θ, mas tem sinal contrário. Bom, então eu posso dizer que a tangente de π menos θ é igual à tangente de θ, mas com sinal contrário. Bom, e reparem o que é que isto vai dar. Vai dar então tangente de θ igual a menos raiz de 3 sobre 3, que foi o que eu obtive ali ao fazer logo o B sobre A, ok? Portanto, isto é como se fosse uma dica prática. Portanto, em vez de estarem sempre a ver ali o triângulo, o retângulo, onde nós vamos visualizar realmente o θ que está lá naquele triângulo, mas não é mesmo o θ, é π menos θ, não é? E depois conseguimos então determinar o θ a partir daquele triângulo. Na prática, poderão então fazer sempre B sobre A. Vocês têm o complexo na forma algébrica, tem o A, tem o B, fazem sempre B sobre A. É claro que se um deles for negativo, então estará
ou se um for negativo e outro positivo, estará no segundo quadrante ou no terceiro quadrante, ok? E por isso vamos ter que fazer uma coisa daqui a pouco ao descobrir o argumento que eu vou já chamar a atenção. São estes os tais perigos. Bom, mas até aqui não há assim nada de especial, uma vez que na parte prática, na componente prática, vocês podem então sempre fazer a tangente θ igual ao B sobre o A, ok? E agora vamos descobrir aqui o nosso θ. Então, a tangente deste ângulo é igual a menos raiz de 3 sobre 3. Qual é que é o ângulo? Bom, e reparem, se fizermos isto na calculadora, ou se formos ao círculo trigonométrico, que ângulo é que eu vou obter para a tangente dar menos raiz de 3 sobre 3? Reparem que eu sei que a tangente é raiz de 3 sobre 3 no π sobre 6, não é? Tenho aqui o eixo da tangente, aqui no π sobre 6, é que a tangente, por acaso o ângulo não está muito coerente, vou até apagar, que aqui parece o π sobre 4, ok? O π sobre 6 é aquele mais pequenito, é este aqui, π sobre 6, onde a tangente aqui dá raiz de 3 sobre 3. Mas eu quero menos raiz de 3 sobre 3. Então, eu a ver aqui no círculo, iria buscar este ângulo, não é? Que é onde tenho menos raiz de 3 sobre 3, que é o menos π sobre 6. Bom, exatamente. E se fizermos na calculadora, também a calculadora vai dar este ângulo, o menos π sobre 6, que é o ângulo principal que ela encontra, não é? Digamos o que tem amplitude principal e que tem aquele valor para a tangente. Bom, então, mas agora, reparem uma coisa, o nosso complexo está no segundo quadrante e eu estou a dizer que o argumento é menos π sobre 6? Não pode, não é? Lá está o perigo de passar para a trigonométrica quando o complexo está no segundo ou no terceiro. Temos sempre que ter o cuidado que eu vou ter agora, também se for no terceiro, faz-se da mesma forma, ok? Portanto, eu tenho que chegar aqui e adicionar π, ok? Adicionar π. Porquê? Portanto, a calculadora, ou ao ver no círculo, deu-me como resultado para esta tangente, para a tangente dar menos raiz de 3 sobre 3, a calculadora deu-me este ângulo, ok? Deu-me aqui este menos π sobre 6. Mas o que eu quero é o ângulo que está no segundo quadrante, que tem a mesma tangente. Então, como é que eu chego deste ângulo, do menos π sobre 6, àquele que eu quero? Somo-lhe π, não é? Reparem que se eu adicionar π a este ângulo, ao menos π sobre 6, vou ter aquele ângulo ali. E é aquele ângulo que eu quero, não é? Portanto, o meu θ será menos π sobre 6 mais π, ok? Menos π sobre 6 mais π. Temos que adicionar π, então, quando o complexo estiver no segundo ou no terceiro quadrante. Por esta razão que eu acabei de dizer, ok? Porque o argumento que nós estamos aqui a ver, o menos π sobre 6, quer seja obtido na calculadora, quer a gente vá ao círculo a obtê-lo, não é aquele que nós precisamos. O que nós precisamos é o que está no segundo quadrante e não o que está no quarto. Se o complexo estiver no primeiro ou no quarto quadrante, como nós acabamos de ver, então não vai surgir esse problema e não temos que adicionar π, ok? A diferença é somente esta e é este o cuidado que terão de ter. Então vamos só fazer aqui a conta, fica θ igual, ora denominadores, vou multiplicar aqui por 6, 6π menos π dá 5π sobre 6. Ok? Ou seja, o meu z fica igual a raiz de 12, que foi o que me deu ali em cima, cis de 5π sobre 6. E fica assim, então, escrito na forma trigonométrica. Vamos agora generalizar. Então, quando queremos passar um complexo da algébrica para a trigonométrica, o módulo do complexo é sempre obtido pelo Teorema de Pitágoras, ok? Sempre pelo Teorema de Pitágoras. Agora estou apenas ali a generalizar o que acabamos de fazer. Nós pegamos logo nisto e fazemos a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, sendo que a e b serão a parte real e o coeficiente da parte imaginária. Depois, relativamente ao argumento, nós fazemos então tangente θ igual a b sobre a, sempre. Se por acaso estiver no segundo ou terceiro quadrante, temos que adicionar π, ok? Está aqui tangente menos 1 de b sobre a, é então o ângulo cuja tangente vai dar o b sobre a, ok? Temos que adicionar π se estiver no segundo ou terceiro. Se não estiver, se estiver no primeiro ou no quarto, não temos que adicionar π nenhum, estamos neste exemplo que eu aqui fiz em primeiro lugar, ok? Bom, vou ver agora o caso contrário, que é passar da trigonométrica para a algébrica, que é algo mais fácil. Portanto, nós, neste caso, vamos então ver como fazemos para passar um complexo da sua forma trigonométrica para a algébrica.
é algo então bastante simples, vou-lhe chamar R, só para estar em coerência com o que escrevi. Rcis de θ, queremos passar para A mais BI. Bom, e nestes casos é realmente muito fácil, vou também fazer através de um exemplo e depois generalizo. 2cis de π sobre 6, por exemplo. 2cis de π sobre 6. Quero passar para a algébrica, a única coisa que tenho que fazer é desenvolver o cis. Nós já sabemos que o cis é cosseno e seno. Vamos então abrir um parênteses e desenvolver o cis. Cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Agora, ao fazer estas continhas, o complexo acabará por ser escrito na forma, portanto, na forma algébrica. Okay? Vamos ver então quanto é que é o cosseno de π sobre 6. Reparem que para vermos o cosseno eu estou a ir aqui ao círculo. O π sobre 6 é aquele ângulo mais pequenino dos três que são conhecidos. O cosseno é então raiz de 3 sobre 2. E a tangente, o seno, que também vamos precisar para ali, é 1 sobre 2, ok? Então aqui fica raiz de 3 sobre 2 mais i vezes 1 sobre 2. E agora fazemos a distributiva. Fazemos a distributiva, este 2 está a multiplicar por raiz de 3 sobre 2 e está também a multiplicar por i vezes 1 meio. Ok? E, portanto, é só fazer 2 vezes raiz de 3 sobre 2. O 2 a dividir por 2 dá 1, fica raiz de 3. 2 vezes 1 meio fica 2 sobre 2, que dá 1. Portanto, vai dar só o i. Porque o i está ali a multiplicar. Bom, então temos já o complexo escrito na forma algébrica. Raiz de 3 mais i. Bom, e é isto. Não é preciso mais nada para escrever na algébrica. Tendo escrito na trigonométrica, é só, portanto, desenvolver o cis e fazer as contas. Automaticamente, o complexo acaba por ser escrito na algébrica. Okay? Bom, e agora estou aqui a falar em argumento principal. Se calhar já falei disso em termos só verbais, mas vou agora explicar melhor o que é o argumento principal. É como se fosse a amplitude principal de um ângulo, ok? Imaginem que tem um complexo que está no segundo quadrante. Está aqui um complexo qualquer, então a amplitude, o argumento principal deste complexo é este. Ok? Mas imaginemos que o meu complexo está aqui no terceiro quadrante. Então, o argumento principal já não é este, por este lado positivo, é este aqui. Portanto, o argumento principal é sempre o caminho mais curto que nós encontramos. É sempre o caminho mais curto. Quer andemos no sentido positivo ou no sentido negativo. Por isso é que é sempre um argumento entre menos π e π. Ok? É só sabermos isso. Se nos pedirem então o argumento principal, por exemplo, deste complexo, este complexo aqui a passar no menos 2, vou-lhe chamar então z, poderia ser escrito desta forma: z igual a 2 cis de 3π sobre 2. Mas ele não estava escrito em função do seu argumento principal. Se me falassem em argumento principal, se me dissessem escreve o complexo utilizando o seu argumento principal, então eu não poderia escrevê-lo assim, ok? Embora ele também se possa escrever assim. Teria de o escrever 2 cis de menos π sobre 2, ok? Porque lá está, o argumento principal é um ângulo entre menos π e π. Teria que vir por este lado e não por este, ok? E não por este. Bom, ficamos por aqui. Penso que está tudo dito. Fiz então os dois exemplos de passar da trigonométrica para a algébrica e da algébrica para a trigonométrica. Então, até uma próxima!